Então, existe um potencial na relação com a natureza para a saúde mental e espiritual, e obviamente física, saúde física também, que a nossa psique urbana e a nossa sociedade industrial esqueceram. Nós acabamos fazendo com que a nossa vida se tornasse cada vez mais presa dentro do ambiente do concreto, né? Existem cidades com muito pouca árvore. Aqui em Brasília nós somos privilegiados nisso, né? E quem mora em Brasília que vá para um lugar onde não tem árvore para ver a diferença, fica um tempo para ver a diferença. Eu não tenho dados mais precisos, mas eu vou dizer para vocês porque me impactou muito. Eu ouvi, não tenho confirmação disso, mas me impactou muito. Uma pesquisa mostrou que pacientes que se recuperam de cirurgias em quartos diferentes, um em que a janela dá para um prédio e outro que a janela dá para um verde, o que a janela está com verde se recupera mais rápido. Né? Então, isso é um aspecto do que é essa relação original, essa raiz nossa em relação à natureza. De maneira que a sociedade urbana, ela, cortando isso, interfere na nossa saúde mental. E o reconhecimento disso é importantíssimo para nós. Inclusive para daqui a algumas décadas, para políticas feitas por políticos com mais coração. Políticos em que o lado feminino esteja mais desenvolvido. E para também empreendedores, empresários com o lado feminino mais desenvolvido. E essa visão utilitarista da natureza, típica do hemisfério cerebral com o qual nós desenvolvemos a nossa civilização, evidentemente agora precisa ser complementada pelo outro hemisfério cerebral, o direito, o sensível, para que as políticas econômicas do futuro, que certamente vão precisar ser sustentáveis, que é o termo que hoje a gente vê aceito por todo mundo, né? Mas esse sustentável, ainda sob uma ótica economicista, masculina, no mau sentido, ainda continua sendo como prestadora de serviço. Só que deixa eu não destruir a minha prestadora de serviço. Já é alguma coisa, já é bom, já é alguma coisa. Porém, se a gente estiver falando de a provocação do Rorschach, né, do inconsciente ecológico, saúde mental e saúde espiritual, então o jeito de ver a natureza precisa ser outro, precisa ser complementado. Precisa ser interação, reconhecimento da troca entre seres vivos. E talvez, como alguns ecopsicologistas colocam, a gente precise realmente olhar para trás, para resgatar o saber de outras civilizações, das culturas vencidas, às vezes dizimadas. Porque nós esquecemos algo que está em nós e que eles sabiam. Vocês lembram quando o tsunami destruiu uma das ilhas da Índia onde residem os povos mais antigos conhecidos no planeta? Vocês lembram disso? Eu acompanhava pelo site, acompanhava o que acontecia. Olha, com muita dor eu vi essa notícia. No dia seguinte ao tsunami, dizia a notícia que provavelmente toda aquela cultura tinha sido dizimada, né? Toda a cultura tinha sido dizimada, é a cultura mais ancestral e que talvez não tivesse como sobreviver porque eles não foram avisados, etc. 3 dias depois, se descobriu que não morreu ninguém, simplesmente porque eles foram os únicos que ainda guardavam os segredos dos ancestrais que lhes ensinaram a ler a natureza. E leram a natureza. E observando o comportamento dos animais marinhos, eles sabiam que alguma coisa errada ia acontecer.
Comunidades inteiras saíram da praia e foram para as montanhas. E assim eles sobreviveram. É isso que eu estou falando. Existe uma sabedoria nos povos antigos, hoje destruídos, culturalmente diminuídos, né? E que são a herança da nossa sabedoria ecológica. E que talvez então seja realmente necessário isso. Uma escuta mais aprimorada para esse outro jeito de funcionar de outras culturas, abandonando a arrogância branca euro-americana e acolhendo o sentimento de sintonia, de humildade com essas outras culturas, que ainda guardam um pouco do funcionamento do feminino que a gente falava há pouco. É claro que a civilização que está sendo criada, que vai integrar o masculino e o feminino, que já está fazendo esse processo, esse caminho, ela vai ter uma forma que a gente ainda não conhece. Vai ser uma coisa diferente. Claro que vai. Dá para ter uns vislumbres dela indo a esses movimentos, por exemplo, o Fórum Social Mundial, que é um encontro de várias tribos desafinadas com o normal. E aí você pode ter um pouquinho da noção do que vai chegar a ser o futuro, talvez longínquo ainda. Então vai ser uma coisa nova. Não se trata de voltar ao passado, mas sim de aprender com o passado e com outras maneiras de funcionar. E essa outra maneira de funcionar, que integra esse sensível, esse reconhecimento das conexões, isso é saúde. Isso é a prática do desbloqueio dessa dimensão inconsciente, dessa dimensão ecológica do inconsciente, né? Ir à natureza, estar num ambiente intocado e ficar o tempo suficiente lá faz com que uma pessoa descubra o melhor dela própria. Aquilo ali é um setting terapêutico. O terapeuta é a própria vida. E é também uma sala de sabedoria. Como outros ecopsicologistas têm insistido, nós precisamos reaprender a escutar a natureza. E dizer isso desse espaço é algo muito fácil, porque vocês sabem que o termo teosofia, ele surge de uma escola que houve na Grécia, isso todos vocês devem saber, na Grécia, que era chamada Escola Teosófica Eclética, e o outro nome deles era os analogistas, porque eles se destacavam por essa postura de reconhecer na vida, nos episódios da vida, nos seres, no funcionamento dos seres, eles faziam analogias com grandes princípios da natureza, com grandes leis, e, portanto, faziam da própria vida o livro em que aprendiam a sabedoria. E a natureza é pródiga nisso, né? O olhar atento que os naturalistas da antiguidade, né, faziam. Leiam Thoreau, por exemplo. Thoreau, uma das imagens mais bonitas da alma brilhando na velhice, na maturidade, no momento da morte, foi o Thoreau que me deu. Quando ele observou uma fruta e percebeu o momento em que ela amadureceu e caiu, e se deu conta que o momento de mais brilho dela, onde ela estava mais bonita e mais madura, foi justamente o momento quando ela, vamos dizer assim, morreu. Acabou, né? E então o amadurecimento, né, o sabor da vida, ele se dá justamente no amadurecimento e sempre envolve, de alguma maneira, um morrer, um mudar, um desprender. É exatamente isso que a gente está precisando agora. De se desprender e reconhecer o excesso de ego, o excesso do masculino dominador que a nossa cultura tomou e que, de certa forma, está dentro de nós, vivo,
né, atuando. E é preciso reconhecer, honrar isso, porque é um lado importante da nossa natureza, tem uma função evolutiva, e integrar com o outro lado, que é da consciência reconectiva. Né? Consciência reconectiva, e que dá para fazer em casa, com as pessoas, com as plantas, com o passeio lá fora, especialmente indo aos ambientes naturais. Então eu acredito que uma revisão dessa nossa raiz, dessa conexão nossa com a natureza, deve gradualmente apontar para a natureza como um grande setting terapêutico, onde nós vamos nos tornar mais completos, mais simples, mais silenciosos, mais humildes, mais interrelacionais, né? Se pudermos reconhecer essa conexão básica e construir ou reconstruir uma sociedade a partir da nossa reconstrução, que é uma coisa íntima por um lado, no feminino, e masculina por outro lado, mas aí o bom masculino, que é o que vai para a boa luta, porque hoje a boa luta é necessária. As capas das revistas mostram que não há tempo para ficar só no interno e que é preciso a ação reconstrutiva das formas que nós acharmos, da forma que for possível, especialmente nos abrindo para toda esse conjunto de novas ideias que tem surgido a respeito dessa nossa conexão com a natureza, de uma nova espiritualidade e de uma nova concepção de sociedade, para que cada um de nós seja hoje aquele que levanta a voz em favor do irmão. O grande irmão e a grande mãe que hoje nós próprios desvitalizamos, ameaçamos, machucamos, né? Dentro dessa nossa escolha civilizatória. Então, se há uma transformação do rumo civilizatório, ela vai começar conosco, nesse trabalho com o que o Rossack chamou de inconsciente ecológico, que é acessada simplesmente no silêncio, é acessada simplesmente na abertura para a conexão e para a relação. E indo ao encontro daquilo que por tanto tempo a gente tem considerado como um simples objeto, como uma simples prestadora de serviço, né? E que é tudo menos isso.